Depois de muito tempo sem a staff do Blox Fruits ser sincera com a comunidade e dizer realmente o que tá acontecendo, aparentemente eles aprenderam a fazer isso direito. Eles liberaram na quinta-feira de noite um boletim de número 001, contando algumas coisas pra gente, alguns detalhes e assim por diante. E se eles continuarem entregando boletins pra gente, isso vai ser bem interessante, mas eu vou contar pra vocês primeiro o que eles falaram nesse primeiro boletim. Eles liberaram esse detalhe pra gente lá na rede social vizinha, que é exatamente o X, tá ligado? Na conta oficial do Blox Fruits. Mas antes que você se esqueça, não deixa de curtir esse vídeo, e se você é novo no canal também, se lembra de se inscrever, cara, vai me ajudar demais. Na postagem que eles fizeram na rede social vizinha, eles deixaram bem claro na legenda que eles estavam tentando alguma coisa nova, tá ligado? E pediu pra gente poder verificar esse primeiro boletim da história do Blox Fruits. Além disso, logo em sequência, eles disseram pra gente poder ficar ligado e voltar de novo no perfil pra poder ver o segundo boletim, que vai sair na próxima quinta-feira. E a primeira coisa que você vê quando abre o link que eles liberaram pra gente é uma coisa bem interessante, tá ligado? Porque aparece 3 frutas pra gente num fundo meio preto. E eu sinceramente acho que essas 3 frutas aí pode estar fazendo referência a outra coisa que eles disseram no texto. 3 frutas vão receber rework. Então vocês já podem começar até a fazer teoria aí nos comentários, que eu vou estar lendo também, vou estar comentando junto com vocês pra gente poder tentar descobrir quais são essas 3 frutas. Um detalhe interessante sobre isso é que é muito cara do Blox Fruits fazer exatamente desse texto aí um boletim, tá ligado? Eles fizeram de uma forma muito engraçada e que é sempre contando uma história. Inclusive, a primeira parte desse boletim aí é exatamente contando uma história pra gente sobre a Ilha da Tartaruga. E o título dessa primeira história fala mais ou menos o seguinte pra gente: Ilha da Tartaruga sendo cercada por estrelas cadentes. Essa história foi escrita por um cara chamado Bumpy Empire e dá pra ver a imagem que eu achei muito legal, cara. A tartaruga assustada com os meteoros aparecendo. Mas a história em si conta um detalhe bem legal que pode estar chegando no jogo em breve, tá ligado? A história começa desse jeito assim, ó. Os céus sobre a ilha têm estado tudo menos normais. Meteoros flamejantes estão caindo. Eles estão sacudindo o chão antes de desaparecer sem deixar rastros. Alguns moradores afirmam que o ar parece mais pesado, como se a própria ilha estivesse se movendo. Aumentando o mistério, uma figura encapuzada foi vista perto dos locais de impacto, desaparecendo antes que alguém pudesse chegar perto. Ninguém sabe suas intenções, mas rumores estão se espalhando. Isso é apenas um fenômeno estranho ou algo poderoso está se aproximando. E o legal disso daqui é que a gente pode dividir essa história em 2 partes, tá ligado? A primeira parte é falando exatamente sobre esses meteoros, as estrelas cadentes. Isso daí nem precisa fazer muito esforço para poder entender, porque a única fruta aqui do jogo que tem meteoro envolvendo ela é exatamente a Gravity. E melhor que isso ainda é que no jogo já tem uma prova que realmente a Gravity vai estar recebendo um rework, tá ligado? É só você vir na loja do próprio jogo. Você pode observar que atualmente ela está em progresso, ou seja, você não vai conseguir comprar ela na loja, não consegue comprar ela permanente, não consegue fazer nada com ela se você não tiver nenhuma dela. E isso tá acontecendo justamente porque vai ser ela que vai estar recebendo o rework nesse próximo update. Agora a segunda parte desse texto fala sobre um cara que tá usando um capuz, um cara encapuzado, tá ligado? De início eu pensei até que poderia ter relação com alguma coisa que chegou no jogo recentemente, que é esse Dino Hood aqui. Porém eu sinceramente tô em dúvida, tá ligado? Eu não faço a mínima ideia do que pode ser isso daí. Eu já teorizei até mesmo que pode ser um boss. E se você tiver alguma teoria sobre, deixa aí nos comentários que a gente pode falar sobre. Vai que realmente você tem razão, tá ligado? A próxima parte desse boletim é exatamente contando outra história pra gente, que tem um tema até interessante. A tradução desse título ao pé da letra significa combate de frutas, os poachers, que é basicamente os caçadores furtivos foram derrotados. Tem uma imagem muito legal aí também, cara. Eu achei muito legal isso, porque mostra as 2 equipes da história e eu já vou te explicar o que significa essas 2 equipes. E a história em si conta basicamente o seguinte pra gente: num combate dramático, os Rangers of the Wilderness, que significa basicamente os Vingadores, os defensores da natureza, prenderam com sucesso uma famosa gangue de caçadores ilegais que estava caçando animais selvagens raros. Os caçadores foram capturados após uma perseguição tensa pela densa selva, pondo fim às suas atividades ilegais. Nessa história daqui nós temos 2 equipes: aqueles que defendem a natureza, os bichos selvagens, e aqueles que querem pegar aquilo dali pra fazer alguma coisa, seja pra vender ou não. Mas pelo que eu entendi desse texto, pode estar fazendo referência a exatamente uma side quest, tá ligado? Pode ser alguma missão que esteja chegando no jogo. Depois da staff contar essas 2 histórias pra gente, eles foram responder algumas perguntas que as pessoas da comunidade têm pra eles, tá ligado? Eles intitularam de
perguntando para os desenvolvedores. Pô, mano, mas se você chegou até aqui e não curtiu esse vídeo ainda, nem se inscreveu no canal, eu vou ter que pedir pra você fazer isso, pelo amor de Deus. Foram 4 perguntas ao total e quem respondeu elas foi exatamente o Hip Indra e também o MyGame43. A primeira pergunta foi envolvendo lag. Perguntaram se alguma coisa iria ser feita nos próximos updates sobre o lag que tem aqui no Tier 3. E a vez de responder aqui foi do Hip Indra e ele basicamente disse: confie na gente, nós sentimos a dor também. Nós temos feito algumas otimizações por trás das cenas para poder fazer com que as coisas fiquem mais lisas, mais suaves no jogo. Então vocês podem esperar sim uma notável diferença em breve. E vamos ser sinceros, cara, boa parte da culpa desse lag todo é por causa que tem muita gente spamando ataque no servidor, mas às vezes nem precisa disso, que você laga sozinho no servidor privado. Então o jogo precisa sim de uma otimização urgente, tá ligado? E eu espero que realmente isso daqui seja verdade, que eles estejam realmente melhorando as coisas pro jogo. A segunda pergunta foi falando o seguinte: e sobre o atual meta do PVP, tá tendo algum rebalanceamento no jogo? Quem respondeu dessa vez foi o MyGame43 e ele falou: com certeza, nós estamos ajustando as hitbox, a escala de dano e também os cooldowns para tornar as lutas mais justas e baseadas em habilidade. Chega de ser esbagaçado por Yetis ou obliterado pelas Dragons, a menos que você mereça isso. Se isso daqui for verdade, cara, vai ser simplesmente insano. Imagina o PVP do Blox Fruits ser um bagulho balanceado. Ser balanceado não quer dizer que não vai ter fruta forte, mas que pelo menos você tem chance de ganhar de uma fruta forte tendo uma fruta fraca. A terceira pergunta foi feita pro Hip Indra e foi basicamente falando o seguinte: qual fruta vai estar sendo adicionada ou tendo rework nesse próximo update? E ele basicamente disse: se você tem prestado atenção nas notícias, você provavelmente já sabe. E sim, nós ouvimos sobre a Control Rework, mas isso fica para outro dia. Basicamente ele está dizendo que tem muita coisa vindo, que eles já estão fazendo rework em algumas, porém não dá pra ter certeza que a Control vai estar chegando. Ele pode estar dizendo que esse assunto vai ficar pra outro dia, por causa que vai explicar melhor, mas também pode estar dizendo que não vai estar focando nessa Control Rework, nesse update que vai estar vindo. A última pergunta foi pro MyGame43, perguntando se iria ter algum quarto CIA no jogo. E o MyGame43 basicamente respondeu o seguinte: ainda não. Antes mesmo de pensar em um novo mar, queremos ter certeza de que os atuais estão polidos, equilibrados e de acordo com o padrão. Uma grande expansão precisa de uma base forte. E logo depois de responder essas 4 perguntas, eles disseram que se você quiser que sua pergunta seja respondida também, você tem que ir lá pro Discord deles e falar lá na parte de dúvidas, tá ligado? E aí os que for mais curtido, eles vão estar pegando e respondendo no próximo issue, nesse próximo boletim aí que eles vão liberar. Mas assim, cara, o pensamento do Blox Fruits em realmente trazer um balanceamento, fazer com que os outros CIAs fiquem bom primeiro antes que chegue o quarto, é perfeito, é ótimo. Se chegar vai ser maravilhoso. Passando para a próxima parte do que teve exatamente nesse boletim, é falando de um título bem interessante, que é A Longa Estrada para Dragon. Por que o update demorou tanto? Na explicação disso daqui, eles começaram dizendo que as chamas da academia do Dragon Talon têm brilhado muito forte. Porém, por trás das cenas, tá ligado? Por trás das cortinas, a jornada pro update foi qualquer coisa, menos fácil. Quer dizer que não foi nada fácil para eles. E eles continuaram dizendo o seguinte: assim que confirmamos que a Dragon estava próxima, todos os olhos estavam nela, o que significa que não poderíamos lançar nenhuma outra fruta, ou conteúdo importante sem que os jogadores exigissem a Dragon primeiro. A fruta em si passou por vários remakes, enquanto continuávamos refinando cada detalhe para tornar ela verdadeiramente lendária. Mas infelizmente uma má gestão da administração de uma atualização tão grande levou a mais atrasos. Então o que dá para entender pelos que eles disseram até agora é que basicamente o update que veio realmente a Dragon Rework, eles amaram como ficou. E por incrível que pareça, eles têm razão sobre tentar trazer outra coisa, tá ligado? E a galera, a comunidade do Blox Fruits em si, exigir que viesse primeiro a Dragon. Como, por exemplo, no caso da própria Control, tá ligado? Todo mundo tá esperando um rework da Control e pode ser que ela não venha. Se ela não vir, realmente o pessoal vai esculhambar, tá? Mas na continuação desse texto, eles disseram o seguinte: mas há boas notícias. Enquanto a Dragon estava em desenvolvimento, fizemos um grande progresso em outras partes do jogo. Agora estamos finalmente prontos para começar a lançar esse conteúdo, começando com 3 reworks completos. Vocês lembram que no início desse boletim tinha exatamente uma imagem com 3 frutas lá, tá ligado? E eu falei pra vocês que tinha referência com o que tinha no texto. Então, realmente tem, tá ligado? Vai estar chegando 3 reworks em breve aqui no jogo. Eles estão fazendo 3 reworks completos. A fruta vai mudar totalmente. E uma dessas frutas nós já sabemos que é a Gravidade, a fruta Gravity. Agora o problema é pra tentar adivinhar quais são as outras duas. E pra finalizar essa parte, eles disseram: e isso não é tudo. Além das frutas, estamos desenvolvendo um recurso
que mudará o jogo e que melhorará a experiência de todos os jogadores. É algo que eu pessoalmente achei muito emocionante, e embora ainda não esteja pronto, acho que quando chegar a hora valerá a pena esperar. Tipo assim, cara, agora eles estão prometendo que vão transformar o jogo numa experiência muito legal, tá ligado? E o que custa pra gente fazer agora é torcer pra que seja verdade. O boletim praticamente encerra com uma imagem do Shaft Dev e um carro cromático, tá ligado? Falando sobre as skins cromáticas. E eles revelam pra gente um detalhe que vai estar no próximo boletim, que é o de número 2, que vai chegar na próxima quinta-feira, que vai ter lá os vencedores da competição, tá ligado? Mostrando as skins cromáticas. Então sim, nós já temos a data marcada pro próximo boletim e vamos saber mais informações sobre o próximo update, sobre várias coisas que o pessoal pergunta e assim por diante. Mas foi basicamente isso que teve nesse boletim, e se vocês gostaram, deixa aí nos comentários, curte esse vídeo, sei lá, vai fazer alguma coisa, sei lá, mano, não sei, tchau!